Se vocês abrirem no livro de Atos, no capítulo 13, 14, tá bom? Se quiserem abrir aí para acompanhar, no capítulo 13, vocês vão ver o relato da primeira viagem missionária de Paulo, tá bom? E você vendo as cidades que ele vai evangelizar, da região da Galácia, e o que vai acontecer durante essa viagem, você já entende a epístola, tá ok? Por exemplo, no capítulo 14, no capítulo 13, versículo 14, tá bom? O apóstolo Paulo, melhor dizendo, no capítulo 14, versículos 38 e 39, ele diz o seguinte, olha, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, falando de Jesus. E ele vai começar a fazer uma comparação com Moisés. Ele está pregando numa sinagoga. E ele diz no versículo 39, de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, ou seja, por Jesus, é justificado todo aquele que crê, tá bom? Então ele estava aí primeiro na cidade de Antioquia, né, chamada Antioquia da Pisídia, e ele vai na sinagoga pregar, tá bom? Então a princípio alguns até criticam, não era para Paulo, vamos dizer, desmerecer Moisés nesse momento. Bom, em relação à justificação, não é questão de merecer ou de desmerecer, né? Era questão de mostrar que realmente a lei que foi dada através de Moisés, ela não podia justificar o homem. Esse vai ser o mesmo tema da carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas vai ser escrita exatamente para essa cidade que você vai ver aí, Antioquia, a cidade de Icônio, Listra, Derbe, eram todas cidades da Galácia. Então o apóstolo Paulo, quando chega lá pregando nas sinagogas, o que vai acontecer? Logo ele vai começar a fazer comparação, tinha que fazer entre Jesus e Moisés, e falar contra Moisés, irmãos, assim para os judeus era uma coisa terrível, né? Então o que vai acontecer? Imediatamente os judeus vão ficar contra, principalmente no que vai acontecer na semana seguinte. Vocês lerem o versículo 42, diz o seguinte, olha, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, tá bom? Quer dizer, então os gentios que iam na sinagoga frequentar, quando viram que os judeus iam embora, só dá para vocês pregarem a mesma coisa, ou seja, os judeus já não gostaram, tá bom? No versículo 43, e despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Olha, vocês permaneçam, que aí vai chegar a questão da comparação entre a graça e a lei. Essa vai ser a temática da epístola aos Gálatas, tá bom? Porque os judeus não queriam de maneira nenhuma abandonar a lei, eles não conseguiam entender que aquela lei era temporária, tá certo? Bom, aí vocês vendo também nos textos seguintes, vocês vão continuar vendo sempre o mesmo problema, tá bom? No versículo 44 até 47, diz o seguinte, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus, né? Ou seja, os gentios também vieram. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, ou seja, dois problemas. Além deles não gostarem, né, que desmerecesse Moisés, quando eles viram a sinagoga cheia, a cidade toda querendo ouvir, tá bom? E se encheram de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia, começaram a contra-argumentar com o Paulo, né? E aí o que Paulo faz? Paulo era muito direto, né? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, aí quer dizer, agora que vai, ainda além de desmerecer, vamos dizer, Moisés, vai dizer também, olha, vocês não são merecedores dessa pregação, né, que o Messias trouxe. Quer dizer, e aí a coisa, vocês veem o que vai se tornar a cidade, né? Aí veja, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, tá bom?
Então, o mesmo vai acontecer se vocês lerem no capítulo 14, no versículo 1, eles chegam em outra cidade da Galácia, que é Icônio, tá bom? E, quer dizer, no versículo 2 ainda diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E aí o que acontece? Eles têm que fugir daquela cidade. A partir do versículo 4 a 6, eles já estão em outra cidade, Derbe, Licaônia, e aí o que, que os judeus fazem? Eles vão atrás, criando problema para Paulo, fugindo de uma cidade para outra, onde ele vai acabar levando uma surra, né? Isso vai se estender, vocês já leram Atos capítulo 15, quando eles têm que se encontrar com os apóstolos e colocar em debate se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés, tá bom? Então, essa carta, existe até dúvida se ela foi escrita antes daquele debate ou depois daquele debate. Como foi obra da primeira viagem missionária, Paulo saiu daqui, continuou evangelizando, voltou por aquelas cidades, Antioquia, né, onde ele tinha sido perseguido e tal, mas só falando com os irmãos, já não podia mais pregar na sinagoga, e depois viaja de volta para outra Antioquia, que era da Síria, e aí ele é levado a Jerusalém pelo grupo de cristãos fariseus. Por isso que eu falei que vai embora, né? Então, em Jerusalém tinha um grupo de cristãos fariseus. Lá em Atos 15 você lê sobre eles, que eles, na verdade, a intenção deles era que o cristianismo fosse um segmento do judaísmo. Sim. E que eles continuassem guardando toda a lei de Moisés, tá bom? Então essa é a tônica da Epístola aos Gálatas. Aí vocês conhecem o resultado de Atos 15, né? E os apóstolos vão concordar que não deveria ser colocado sobre os gentios, como diz Pedro, né? Um jugo, e ele diz que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. O que significa isso? Era algo que eles não tinham como cumprir. E estava bem claro na pregação de Paulo que aquela lei era passada. E por que Deus teve que levantar Paulo? Porque se você lê Atos capítulo 10 e capítulo 11, o apóstolo Pedro, parece que ele se sentia intimidado pelo grupo da circuncisão. Tanto que Atos capítulo 11, eles pressionaram ele por ele ter entrado na casa de um gentio. Tá bom? E o apóstolo Paulo, além de ser aquela pessoa que não media palavras, né? Tem aquela expressão popular que mete o pé na porta, né? Ele era muito respeitado, exatamente pela educação dele, ter sido educado aos pés de Gamaliel, ser um fariseu respeitado, né? Então, provavelmente seria difícil de perder um debate com Paulo, né? Alguém poderia me dar uma sugestão? Vocês se lembram de alguém que possivelmente tenha ganhado um debate de Paulo? Aí vocês vão ler depois com detalhe, tá bom? Tinham vários grupos, e entre eles grupos da Ásia, tá bom? De onde ficava a cidade de Tarso, né? Ali da Ásia Menor, que envolvia também a região da Galácia. Todas essas cidades que Paulo está pregando na primeira viagem missionária, ficava perto de Tarso, tá bom? Então é possível que Saulo de Tarso estivesse naquele debate com Estevão, que a Bíblia diz que ninguém podia lhe resistir por causa do Espírito que estava sobre ele. Lembrando que não fala Espírito Santo, fala Espírito, né? Lembrando que no tempo que a Bíblia foi escrita, não havia distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Mas, se vocês olharem nas nossas traduções, todos colocam com letra maiúscula, acreditando que era o Espírito Santo que agia nele, tá bom? Então, por isso que eu falei, possível perda de um debate, né? Ainda que ele fosse um grande conhecedor do texto, naquele momento não tinha como ele, se é que ele debateu com Estevão, não tinha como ele ganhar o debate de Estevão, né? Tá bom? E por isso eu falei com vocês também que isso pode ser até o espinho na carne dele, porque ele acabou, né, possivelmente perdendo o debate, mas vamos dizer, ele acabou matando, tá bom? Estevão participou da morte daquele homem que, pelo que nós vemos, era um excelente pregador. O sermão que ele fez, tá bom? A partir do capítulo 7 é espetacular. E todo o debate, como descreve que ninguém conseguia, né, resistir às palavras dele, então a perda de Estevão foi assim um grande prejuízo para aquele início da igreja cristã. Tá bom? Bom, falando agora, passando dessa introdução, o autor da epístola, né, deixa claro que é Paulo, ok?
O tema da epístola é Cristo, o libertador da lei e do mero formalismo, guiando a gloriosa liberdade. Ok? Todos estão conseguindo acompanhar? Estamos agora no tema, na página 86. Então, por que o libertador da lei? O apóstolo Paulo vai ver durante a carta, nós veremos, ele usa uma comparação interessante em que ele vai colocar os israelitas, né, simbolicamente como descendentes da escrava, mas falando no sentido espiritual. Nós vamos ver isso mais à frente, tá bom? Tudo para mostrar que os cristãos não precisam, não necessitam seguir a lei, ok? Na verdade, nós seguimos mais do que a lei, tá bom? Nós fazemos mais do que guardar o sábado. Nós guardamos 7 dias da semana, tá bom? Então, aquilo que era um símbolo, e muitas pessoas perguntam por que nós não guardamos o sábado, tá bom? Daqueles 10 mandamentos, o único que a igreja, por exemplo, não considera isso tem que ser feito é o sábado. Por quê? O sábado era o 4º mandamento. Ele é uma ligação entre os mandamentos do homem para Deus, os 3 primeiros, tá bom? E os outros 6, que é o mandamento do homem para o homem, tá bom? Então ele era uma ligação e simboliza descanso, tá ok? Então o sábado, ele simboliza Jesus Cristo, o descanso da nossa alma. Por isso não há no Novo Testamento nenhuma cobrança para você guardar o sábado, ok? O que você precisa é guardar um dia, você precisa guardar um dia para o Senhor. Algum momento você deve dedicar ao Senhor, que é mais do que 10%, né? Tá bom? 1,7 é mais do que 10%. Então, pelo menos um dia da semana você deve dedicar ao Senhor, seja o sábado, seja o domingo. Ah, pastor, minha empresa eu trabalho de domingo a sexta. Então, tá bom, guarde o sábado, dedico o sábado. Agora, eu trabalho lá de terça a domingo. Então, guarde a sua segunda-feira para o Senhor. Quase não tem nada na igreja. Meu irmão, se dedica a evangelizar, visitar, orar, fazer alguma coisa nesse dia para o Senhor. Tá bom? Então, não existe no Novo Testamento uma cobrança de um dia para você separar como dia santo, né? Mas o que você faz na segunda-feira é o que você pode fazer na terça, ou no sábado, ou no domingo. O que você não pode fazer na segunda-feira é o que você não pode fazer nem na terça, nem na quarta, nem no domingo. Okay? Algumas pessoas radicalizam isso, né? Onde eu